Bem, pessoal, vou estar resolvendo o segundo exemplo que eu ia resolver com vocês em sala e não deu tempo. É uma questão do Enem 2008 adaptada, assim como eu havia prometido a vocês que iria estar trabalhando na maioria das vezes com questões do Enem adaptadas, é isso. Uma questão sobre fractais, onde essa parte aqui que eu destaquei, essa primeira parte aqui, ela não é de relevância para a resolução da questão. Mas o que realmente vai ter relevância é o entendimento desses 4 passos aqui. E, obviamente, o entendimento do comando da questão. O que é que ele quer no comando da questão. Então, olha só. Como esses 4 passos é mais interessante ver as figuras enquanto a gente tenta entendê-los, eu vou começar então pelo comando. Se o lado do triângulo inicial mede 1 centímetro, podemos afirmar que a soma das áreas de todos os triângulos brancos na 10ª figura mede. Então, ele quer a soma das áreas dos triângulos brancos na 10ª figura. Então, observe aqui que na figura 1 não tem qualquer triângulo branco. Aqui na figura 1. Na figura 2 já aparece um triângulo branco, aparentemente congruente aos 3 triângulos pretos. Na figura 3 aparecem 4 triângulos brancos, sendo que um deles é maior do que os outros 3. E esses outros 3 são todos congruentes todos congruentes aos triângulos pretos, E a gente já tem uma intuição de como seria a figura 4, Na verdade, essa intuição é a intuição verdadeira. Iria aparecer um triângulo branco aqui, por exemplo. Um triângulo branco aqui, obviamente congruente aos 3 triângulos adjacentes a ele, congruente aos 3. Outro triângulo branco aqui. Em cada triângulo preto iria aparecer um triângulo branco, congruente aos demais. Com um detalhe, esse triângulo branco seria menor do que os triângulos brancos nessa figura 3 bem aqui, certo? Então, olha só, tentar calcular a área dos triângulos, da soma dos triângulos brancos, considerando unicamente esses triângulos brancos, pode não ser a melhor opção, certo? Então, vou atrás de calcular essa área da seguinte maneira: tomar esse triângulo aqui, o triângulo inicial, e observar que se a área do triângulo inicial, a área essa que eu vou chamar de T1, a área desse triângulo inicial, se da área desse triângulo inicial tirarmos aqui essa área, certo? Sobrará apenas a área do único triângulo branco na figura 2. Por outro lado, na figura 3, se quiséssemos calcular a área a soma das áreas dos triângulos brancos da figura 3, poderíamos pensar da mesma maneira. Tomar a área do triângulo inicial, que é a área que não tem triângulo branco algum, e dessa área retirar a soma das áreas dos triângulos pretos. Ora, professor, mas por que está fazendo dessa forma? Porque vai ser bem mais fácil calcular a quantidade de triângulos pretos e calcular a área de um desses triângulos pretos, já que todos os triângulos pretos eles vão ficar sempre congruentes entre si, pela construção da figura, certo? Pela formação das figuras. Eles sempre serão triângulos congruentes, os triângulos pretos. Já os triângulos brancos, não. Então, bastará calcular a área de um dos triângulos pretos na sua devida posição e multiplicar pela quantidade desses triângulos pretos, o que é perfeitamente possível encontrar. Tanto a quantidade de triângulos pretos, como a área de um desses triângulos pretos. É o que a gente vai fazer agora, tá certo? Primeiramente, bora destacar, pessoal. Bora destacar aqui como ficaria a nossa equação, então. Eu vou chamar de B10, a área do 10º triângulo, do triângulo. Aliás, B10 vai ser a soma das áreas
dos triângulos brancos na 10ª figura, certo? Isso vai ser, eu chamei a área desse triângulo de T1, né, do triângulo de T1, então isso vai ser T1 menos, e aí a gente deve observar o que é que vai ser colocado agora, certo? A quantidade será um triângulo preto, né, a área do triângulo preto, que eu vou chamar de P10, a área do triângulo preto na 10ª figura, certo? Multiplicado pela quantidade desses triângulos pretos, que eu vou chamar de Q10, certo? Então está aí. Eu só precisaria determinar agora qual é o valor de T1, qual é o valor de P10 e qual é o valor de Q10, certo? Então vamos começar calculando T1. Olha só, pessoal. Uma forma de calcular a área de um triângulo que nós conheçamos dois de seus lados e o ângulo formado entre esses dois lados é multiplicando os dois lados conhecidos pelo seno do ângulo que se forma entre esses dois lados dividido por 2. É o que acontece com esse triângulo equilátero. Nós sabemos que esse lado mede 1 centímetro, esse lado também mede 1 centímetro e esse ângulo entre esses dois lados é 60. Então bastará fazer 1 vezes 1 multiplicado pelo seno de 60 sobre 2. E nós teremos que a área desse triângulo equilátero nada mais é do que 1 vezes 1 vezes a raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Ou seja, a área desse triângulo equilátero, desse primeiro triângulo equilátero, nada mais é do que raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Agora a gente acrescenta 1 no denominador e ficará a raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2, né? Fazendo a inversão desse denominador, desse divisor, né? Desse divisor, ficando então raiz de 3 sobre 4. E agora nós podemos tranquilamente afirmar que a soma das áreas dos triângulos brancos será raiz de 3 sobre 4 menos a soma das áreas dos triângulos pretos. Aliás, a área de um triângulo preto multiplicado pela quantidade desse triângulo preto na 10ª figura, certo? Bem, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui e vou continuar no próximo vídeo.